Olá, tudo bem? Eu me chamo Rakesh e hoje vamos começar mais um CrefCast, o podcast seu, profissional de educação física. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito importante e para isso estamos aqui com o professor Marcelo Oliveira, que é professor de rugby. Tudo bem, professor? Marcelo, ele é formado em licenciatura e bacharelado em Educação Física pela UPE, formado em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Avaliação Física, mestre em Educação Física pela UFPE, doutorando em Nutrição, Saúde Pública pela UFPE, atleta de rugby desde 2007 e tem formação para treinador e árbitro de rugby pela Confederação Brasileira de Rugby. Que prazer estar com o senhor, professor. Obrigado pelo convite. Vai ser muito interessante a gente falar um pouco sobre rugby aqui através do CrefCast. Eu tenho certeza disso. Para acompanhar a gente também nesse CrefCast, a gente tem a tesoureira e conselheira do CREF 12/PE, a Aida Andrade. Que bom estar com você, Aida. Estarei com vocês nesse bate-papo também de hoje, com o professor Marcelo, Raquel, jornalista, debatendo um pouquinho sobre o rugby. E aprendendo também, né? É importante dizer, gente, que eu tô aqui como é que eu posso falar? A pessoa mais especialista da mesa, que é o primeiro CrefCast dos dois, tanto de Aida quanto de Marcelo. Eu tô muito feliz por Aida estar me acompanhando nesse CrefCast. E vamos debater um pouquinho sobre rugby. Vamos. Né? Esse esporte tão importante e forte, né? A gente tá com uma bola de rugby na mesa. Espero que todos tenham visto. Professor, vamos falar um pouquinho primeiro da relação do rugby em Pernambuco. Certo. Tá? Como tá a expectativa, assim, do rugby em Pernambuco, o cenário atual? Assim, antes de falar do cenário atual, acho importante a gente fazer um breve diálogo sobre a história do rugby em Pernambuco, porque parece que, como quase ninguém conhece que tem rugby em Pernambuco, ele parece ser novo, mas ele está aqui desde 2005. Já existe um time de rugby aqui em Pernambuco desde 2005, que é o Recife Rugby Clube, que foi criado por Robertinho e João, dois curiosos que tinham visto o rugby, tinham vivenciado de alguma forma o rugby através dos conhecimentos prévios deles e começaram a jogar rugby na praia, achando que era rugby na praia, até que deram a sorte de encontrar um jogador de rugby, um ex-jogador de rugby que jogava na Argentina, que olhou e fez, tipo, pô, isso aqui é legal. Tem pessoas praticando isso na praia, só não é rugby. E aí ele pegou a experiência dele, que é nosso treinador até hoje, treinador, também é o que a gente pode falar depois, que ele é um dos educadores da Confederação Brasileira de Rugby, Marcelo Blanco. E aí, a partir dele, começou mesmo a se construir a história do rugby aqui em Pernambuco, até o que temos hoje. Atualmente, hoje, nós temos um único time disputando campeonatos regionais e nacionais, que é a União Pernambucana de Rugby. Tem esse nome específico porque se uniu o Recife Rugby Clube, um clube de Caruaru, Caruaru Rugby Clube, um clube de Paulista, fez um grupo só. Optamos por não chamar de seleção, porque realmente partiu de um movimento de união de clubes mesmo. E a partir daí a gente começou a disputar os campeonatos regionais e nacionais pós-pandemia. É masculino? É feminino? O Recife Rugby tinha os dois times, masculino e feminino. Conseguimos até a proeza de colocar alguns na seleção brasileira, que é a Olímpica, por sinal, que vai jogar também agora esse ano. E de lá para cá aí desandou muito. A gente pode conversar depois também sobre isso, sobre a dificuldade de manter o rugby vivo no estado. Mas hoje a gente só está com um time de masculino. Entendi. E aí, esse ano, agora, próximo daqui a 2 semanas, vai estar disputando a Copa do Brasil, que é um evento nacional, que é um esforço da Confederação Brasileira de Rugby para permitir que outros eixos fora do eixo sul-sudeste também desenvolvam o rugby. Então, assim, o Nordeste está sendo agraciado por essa oportunidade e a gente está tentando não largar ela mais. Vai acontecer onde, professor, esse jogo? Esse primeiro jogo da Copa do Brasil, que já entra nas quartas de final, vai ser em Porto Seguro, na Bahia. Me explica só um pouquinho, assim, sobre o rugby. São quantos jogadores pernambucanos que... Né, tá, assim, o rugby ele tem algumas modalidades distintas. Por exemplo, a modalidade que a gente vai poder ver agora nas Olimpíadas de Paris, ele é o rugby sevens. É um rugby que é jogado 7 contra 7 dentro do mesmo campo, um campo parecido com o de futebol, com marcações diferentes, mas metragens muito similares. E também tem a modalidade de 15, que são 15 contra 15 no mesmo espaço de campo, só que aí o sevens, que é a modalidade olímpica, jogam 7 minutos cada tempo, e o de 15 jogam 40 minutos cada tempo com 15 jogadores em campo. Então, provavelmente o que a gente vai vivenciar mais agora nesse ano, como começa a reacender os esportes olímpicos, vai ser o rugby de sevens, que é 7 contra 7. Entendi. Então, sem querer, a gente acabou entrando um pouco sobre rugby nas Olimpíadas, né? Que o professor já falou, então... Um spoiler. Já vamos por aí, então. Certo.
Fala para mim um pouquinho, como é que tá essa expectativa do rugby nas Olimpíadas? O rugby nas Olimpíadas, em especial o Brasil se relacionando com o rugby olímpico, Sim. aconteceu em 2016, né? Porque o rugby voltou a ser olímpico em 2016, justamente nas Olimpíadas que foram aqui no Rio de Janeiro. Então houve um movimento muito grande de divulgação do rugby aqui no país. Várias marcas tentaram também se aproximar, a Penalty, por exemplo, foi uma das que tentaram fazer bastante eventos relacionados ao rugby aqui no Brasil. E deu um pequeno boom, a gente conseguiu até mais acesso às escolas, por exemplo, a gente conseguiu ter mais clubes nesse período também aqui no estado de Pernambuco, acredito que no país como um todo. Mas ciclo olímpico são de 4 em 4 anos, né? Então você acende a tocha enquanto está acontecendo as Olimpíadas, a animação está ali naquele entorno, mas logo depois decai um pouco, como qualquer outra modalidade olímpica também, que na grande maioria das vezes acaba sendo amadora ainda no nosso país. E agora em 2024 tem a animação sempre voltada mais para o feminino, que o feminino consegue desenvolver bem melhor o rugby sevens do que o masculino. O masculino ainda trabalha engatinhando para conseguir esse acesso no nível A, vamos dizer assim, que seria o rugby sevens a nível internacional. A visibilidade, né, que é dada acaba atraindo os olhares, mas não consegue manter esse público nessa aderência, né? A manutenção do atleta amador no nosso país em específico é muito difícil. Como está essa expectativa aí do atleta de rugby para estar nas Olimpíadas esse ano? As pessoas que conseguem se aproximar mais dessa realidade, infelizmente, estão mais no eixo sul-sudeste mesmo, que é onde tem maior número de clubes, maior número de jogos, maior vivência de rugby de fato. Então eu acredito que as pessoas que estão mais próximas de chegar à seleção olímpica devem estar, nesse exato momento, já a milhão, né? Porque passam 4 em 4 anos pensando justamente em estar nesse momento específico que seria das Olimpíadas. E sua expectativa como professor, treinador? Como um mero torcedor. E atleta, né? Atleta também, né? É nesse momento em que a gente pega todas essas coisas, tipo ser atleta, ser professor, ter vivenciado os dois lados, tentado ensinar e ter me mantendo em prática. É muito legal poder ver o rugby de volta nas Olimpíadas, ver que isso gera um movimento em torno desse esporte, que é muito importante. Eu acho que ele seria muito bem aproveitado se o nosso país conseguisse colocar ele em prática de uma forma mais proveitosa, assim como são as 4 modalidades básicas que a gente vivencia, né? O futebol, o vôlei, o basquete e o handebol. Que seria muito bom tanto pela capacidade que ele tem de formar pessoas, como também por ser uma modalidade diferente que agrega muito valor aos seus praticantes. Então, assim, como mero torcedor, assistindo agora as Olimpíadas, eu fico muito feliz. Como professor, eu fico muito curioso como é que isso pode se dar a médio e longo prazo depois das Olimpíadas. Se a gente conseguiria ter mais acesso às escolas, se a gente conseguiria fomentar mais o rugby, não só nas escolas, mas também nas comunidades, por exemplo. Que também já tivemos experiências dessas, de tentar levar o rugby como um projeto social. E como atleta, a tristeza de só assistir e não estar em campo jogando também. Aproveitar essa repercussão e tentar difundir mais, né? Com os alunos para serem no futuro atletas também, Com né? certeza. Ou se apenas eles tiverem contato e tiverem essa experiência desde a base, na escola, por mais que ele não siga como atleta, essa pessoa já vai ser diferenciada porque ela vai ter um leque muito maior de oportunidades esportivas na vida dela. Ela pode escolher ou não seguir, mas pelo menos já conheceu, já vivenciou algo diferente do que as 4 modalidades básicas. Isso, já aumentou seu repertório e botou em muito. Com certeza. Você falou sobre Você falou sobre essa questão da relação do rugby além, né, dessas 4 modalidades. E como é que a gente pode fazer para ele se popularizar? No estado e no Brasil também, né? O caminho principal é entrar nas escolas. É conseguir levar ele para o esporte, para a educação física escolar, de fato, né? Colocar ele como um conteúdo também da educação física escolar e conseguir aproximar as crianças dessa modalidade que é tão importante também, que agora vem sendo difundida como uma modalidade de invasão, né? Poderia se aproximar desse novo conceito e colocar o rugby como uma possível modalidade para a vivência nas escolas. Enquanto professora, né, da rede pública aqui de Pernambuco, a gente percebe que a maioria dos professores, como o professor falou, é focado no quarteto fantástico, o futebol, o basquete, o voleibol, o handebol, e as outras modalidades acabam sendo abandonadas mesmo, esquecidas. E aí, esse incentivo, esse estímulo, vai fazer com que os alunos conheçam diversas modalidades, não só o rugby, e consiga, né, difundir das suas comunidades. O que ele aprende na escola é o que ele pratica na rua também. Então, a gente fazer essa aproximação com a escola, eu acho importante nesse sentido. E aí, o CREF, inclusive, está em parceria junto com a Federação de Rugby para exatamente fazer essas formações para capacitar esse professor que está lá na escola, que está na ponta, que está no chão da escola, possa refletir essas aulas com seus alunos, né? Está vivenciando
na formação e repassando posteriormente para seus alunos. Então, Perfeito. professora Aida, eu sou um profissional de educação física que ensino numa escola básica, né, de educação. Qual é o meu primeiro passo para colocar o rugby dentro dessa modalidade para os meus alunos? Então, os conteúdos, na verdade, eles já contêm os esportes, né, de Sim. maneira geral. Então, o professor pode optar por dessas modalidades. E o rugby, ele entra como um esporte de invasão, onde ele pode estar sendo inserido num conteúdo da unidade temática que a gente chama de esporte, dentro da própria escola, né? E aí, essas formações vai capacitar esse professor a receber esse conteúdo, uma vez que muitas vezes ele não tem esse conteúdo na sua própria formação, né, dentro das instituições de ensino superior. Então, eles teriam como ter essa formação continuada posterior à sua formação, enriquecendo seu currículo e aprofundando na escola, né, com seus alunos. Eu posso procurar o CREF para, assim, me orientar ou algo em relação à implementação de esportes de evasão, né? De invasão. Invasão. Para os meus alunos? Isso, o Conselho já tem algumas formações já agendadas com as GREs, já teve uma dia 11 de maio, que foi na GRE Metro Norte, vai ter dia 22 de maio em Araripina e 23 de maio em Salgueiro. Essas já estão agendadas, e aí o Marcelo disse também, já deu o spoiler aí, de que vai ter outras formações já também para o segundo semestre. Já houve uma reunião com um grande número Sim. de outros, com auxílio de alguns conselheiros e de secretários de algumas cidades do interior de Pernambuco, que já mostraram interesse e estão só esperando a agenda deles para poder colocar essas próximas datas. Entendi. Então, eu como professor profissional da educação física, eu quero entrar no rugby como professor ou para mostrar para os meus alunos o que é que eu devo fazer, sabe? Porque existem muitos profissionais que às vezes se formam e, assim, tem diversas modalidades, mas aquelas fixas, né? Academia, futebol e... né? Isso. Só complementando a fala, além dessa busca, né, que a gente teve essa procura junto com o CREF de começar a levar para as capacitações, né, para contribuir com o leque de possibilidades dos professores já formados, nós também trabalhamos em parceria com alguns professores, tanto da UPE como da Federal e da Rural, levando o rugby para os alunos de educação física que estão ainda, né, cursando para se tornar profissional de educação física, para ter esse primeiro contato, vivenciarem, verem como é que pode ser introduzido o rugby. Ela não precisa necessariamente ter a bola perfeita, porque a gente sabe que muitas vezes as escolas têm dificuldade para ter as bolas do Quarteto Fantástico, né, que é o básico. Então, solicitar uma bola de rugby, a gente sabe que não faz parte da nossa realidade. Todas as escolas têm todas as possibilidades esportivas do mundo. Mas, assim, pelo menos ele entendendo a modalidade, ele entendendo qual é a lógica da modalidade, ele consegue implementar isso com uma bola de handebol, com uma bola de futebol, uma bola de vôlei tranquilamente. E a ideia que a gente tem, quando vai para as faculdades, para abordar os estudantes do curso de educação física, tanto licenciatura como bacharelado, inicialmente é essa. Eles entenderem que dá para trabalhar outras modalidades. Eles se formam sabendo que dá. Mas quando você vivencia ela durante a sua graduação, fica muito mais fácil do que você buscar essa informação sozinho depois. Mas aí, beleza. Então, eu sou formado em educação física e gostaria de conhecer mais o rugby. O rugby, Pronto. A Federação Pernambucana, ela mantém seus treinos acontecendo dia de terça e quinta na Universidade Federal Rural de Pernambuco à noite, das 20 às 22, e nos domingos pela tarde, das 14 às 17 na Federal. Onde o senhor ensina, né? Isso. Na verdade, eu só me mantenho como atleta até, eu já deveria estar aposentado, mas ainda tô na ativa. Então a gente tem 2 pessoas que são os treinadores, tem Marcelo Blanco, que é o educador da Confederação Brasileira e nosso treinador também, e tem outra pessoa que também trabalha com a parte de assistência técnica com ele. E aí, só puxando o gancho, Raquel, é importante essa questão que o Marcelo traz dessa aproximação com as instituições de ensino, exatamente porque muitos dos nossos alunos, né, quando entram na graduação, focam muito no personal training, focam muito em academia, e aí quando você recebe logo na sua formação essa oportunidade de vivenciar outras modalidades, conhecer outros esportes, você já abre o seu leque, a sua mente, desde o início da sua formação. Sim. Então você já começa a ter um olhar diferenciado para as várias possibilidades de intervenções que a educação física tem, e não só aquela que às vezes é divulgada, né, na mídia. Entendi. Isso. E além dessas possibilidades de já formado e através da capacitação, através da rede, ou ainda não formado, mas através de uma formação ou de um momento de conhecimento na universidade, de tempo em tempo a gente promove algum curso ou de formação para treinador, ou de formação para árbitro de rugby aqui. Vai ter um agora em maio de arbitragem. A gente, por sinal, está vendo ainda a possibilidade de onde é que vai ser, se pode ser na Rural, se pode ser na Federal, ou se a gente encontra outro lugar, não sei.
Na hipótese perfeita, talvez uma arena, se a gente conseguisse o espaço para poder utilizar. Mas sempre a gente está conseguindo colocar os cursos, trazendo cursos da Confederação Brasileira para cá, e é sempre aberto ao público. É óbvio que uma pessoa que nunca teve contato com a modalidade pode se sentir meio pé atrás, né? De tipo, eu vou fazer o que lá? Eu nem sei o que é. Então, Sim. mas os cursos que a Confederação que traz através da World Rugby, né, que seria a FIFA do rugby, né, o órgão maior, eles têm níveis. Então, os níveis iniciais permitem que pessoas que já conhecem um pouco da educação física, já são formados ou estão estudando educação física, consigam ser inseridos no curso e trilhar o curso até o fim. Os curiosos vão ter oportunidade, então, né, de ingressarem Então, como é que cursos. faz para, assim, se inscrever, procurar? Pronto. É só... Isso geralmente é emitido tanto pela Confederação Brasileira de Rugby como pela nossa página. A gente coloca no Instagram, Pernambuco Rugby, e aí divulga. Tal data vai ter o curso de arbitragem em tal local, quem é o educador que está vindo vai ser tal pessoa, e aí tem todas as informações adicionais. E conte com o conselho também para estar divulgando, enviando, né, mala direto para os profissionais nas nossas Agora redes a gente está com sociais. essa relação muito positiva com o CREF 12, então acho que vai ser muito mais fácil de alcançar um número maior de profissionais. Com certeza. Legal. É bom que vai abranger bem mais, né, assim, trazer mais profissionais pernambucanos para dentro do esporte, né? Com certeza. Isso, enquanto conselho, né, a gente procura exatamente estar diversificando a nossa atuação, né, nos diversos campos e estar mostrando para o profissional que ele pode estar buscando essa formação, pode estar melhorando ainda mais, né, suas aulas, sua performance, né? Com certeza. Professor Marcelo, fala para mim, voltando um pouco, falar sobre as Olimpíadas. Certo. O rugby nas Olimpíadas. A gente está mandando, né, uma seleção, né, a seleção brasileira de rugby, não é isso? E aí fala para mim um pouquinho desses atletas que estão indo, sabe? Tá indo um profissional, um treinador também, né, que é um profissional da educação física de rugby. Eu não consigo te dar os nomes agora em relação Sim. a isso, claro. Não estou tão atualizado assim em relação a quem está treinando nesse exato momento a seleção brasileira. Por termos essa limitação ainda histórica do desenvolvimento da modalidade aqui, assim como acontece no futebol e outras modalidades, acabam que treinadores de fora vêm para poder acompanhar os times que são os melhores, né, que são na referência, então a seleção obviamente não estaria desamparada em relação a isso também. Provavelmente é alguém de fora que deve estar dando treino com a grande assessoria de profissionais da educação física do Brasil, que eu já tive o prazer de conhecer em algumas capacitações em São Paulo, mas aí, enfim, muito provavelmente são a grande maioria dos profissionais da educação física que estão apoiando essa modalidade e eles vivenciaram isso na base. Eles em algum momento já foram atletas, em algum momento eles já chegaram até lá porque tiveram contato com o rugby antes. Seria um sonho, seria um universo perfeito se isso que a gente está fazendo aqui hoje viesse a contribuir dessa maneira, de que tudo que é feito no Brasil através do rugby fossem com profissionais que vivenciaram, construíram sua carreira através do rugby no Brasil. Então a possibilidade de ter uma seleção brasileira nas Olimpíadas já é muito bom. Isso é sinal de que a gente conseguiu construir alguma coisa. A manutenção disso é que é o problema que a gente tem aí através das escolas, através das formações dentro da graduação, através das formações continuadas, é o que a gente tem que fazer para garantir que isso se mantenha. Hoje eu não... Infelizmente, com o tempo que eu já estou no rugby, daqui a pouco fazem 20 anos, eu vejo essas oscilações de melhorias e de tempos escuros, e eu espero que com esse movimento a mais, em especial aqui em Pernambuco, que a gente está tendo o apoio do CREF, está tendo essa divulgação maior, junto com as GREs, junto com essa possibilidade de capacitar novos profissionais, que isso mude. Só em relação a essa capacitação, não de profissionais, mas de atletas do rugby em Pernambuco. Certo. Me explica um pouco sobre essa questão de estrutura física que a gente tem, além da rural, né? Isso. Que é onde os profissionais, onde os atletas treinam. Mas existem outros locais Não. que você saiba? Atualmente, os únicos espaços que nós temos utilizado de forma ofertada, que nos foi ofertado, é a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade Federal de Pernambuco. Ambos permitem que a gente utilize o campo. Mas, fora isso, sem nenhum tipo de acesso... Eu acho que a pergunta de Raquel vem muito porque, assim, né, apesar do CREFcast ser voltado para profissionais, mas a sociedade toda acaba nos escutando, né? Então, digamos, um pai que está ouvindo, de repente, se interessando e quer colocar um filho numa escolinha de rugby, por exemplo, aqui em Pernambuco, né? Quem ele procuraria? Onde ele levaria essa criança, né? Os horários dos treinos, como eu falei agora há pouco, são esses. Terça e quinta na Universidade Federal Rural de Pernambuco, das 8 às 10, e nos domingos, das 2 às 5 da tarde, na Federal. E aí fica livre demanda inicialmente, porque a gente não tem público. Quando começar a ter um movimento que gerar público, a gente tira um dos nossos atletas que é profissional de educação física e coloca ali para acompanhar só esse novo público que surgiu.
Nós já tentamos fazer isso também com o professor Revoredo, a gente funcionou, conseguiu alcançar o que a gente pretendia no Compaz, o Compaz Ariano Suassuna, que fica ali na General São Martim, e conseguiu colocar um grupo de 15 a 20 crianças praticando rugby por um ano inteiro. Mas aí perceba como são as coisas. Para que isso acontecesse de fato, as crianças que conseguiram praticar o rugby não era, eita, que esporte interessante, eu vou praticar o rugby. A gente precisa trabalhar muito ainda na divulgação da modalidade para que isso aconteça. Eram crianças que tinham se inscrito no futebol, as turmas de futebol tinham fechado e, tipo, eu tô no Compaz, eu quero utilizar o espaço físico do Compaz. Então elas procuraram outras modalidades. E aí o rugby estava lá. A gente tem uma sorte imensa do profissional, né, do professor Revoredo, que ele tem um carisma absurdo, assim, eu não teria a menor capacidade de trabalhar da forma que ele trabalha com crianças. O cara é sensacional fazendo o trabalho que ele faz com crianças. Então, assim, aí deu muito certo. Ele conseguiu abordar bem essas crianças que estavam meio que soltas, portanto não tem uma modalidade escrita, e aí o rugby funcionou bem lá. Mas é sempre assim, todo ano tem que renovar, aí algumas crianças mudam de Compaz, vão para outra área, ou não vão mais ao Compaz por algum outro motivo específico. E a gente volta para o mesmo ponto, em que as pessoas, para se manter numa modalidade amadora ainda em crescimento no país, é muito difícil. É uma sementinha, né, que vai sendo plantada aos poucos. Mas é importante que ela está sendo plantada, né? Sim, e sempre. que seja divulgada e que crianças... Temos essa fé. Temos essa fé. Entre e conheça o rugby. Eu acho que o principal é conhecer, né? Sim. Pesquisar. A gente não conhece outras modalidades. Infelizmente, a gente não tem essa questão de... E isso é um ponto super engraçado, né? Porque o rugby, na verdade, ele vem junto com o futebol pro Brasil, né? Quando o Charles Miller traz as modalidades para cá, o rugby veio junto. E aí, por algum motivo, o futebol decolou e o rugby ficou meio amarrado. Então, a gente tá ainda tentando desamarrar ele para que ele, como já foi até um jargão publicitário, né? Que o rugby um dia vai ser grande no Brasil. E estamos esperando que ele se torne grande no Brasil. Então a gente está trabalhando, se esforçando e tendo essas possibilidades, né? O CREF agora que surgiu dando um apoio gigante para a gente com essa parceria junto com as GRES também, que dê certo, que agora dê certo. Pelo menos aqui nessa parte mais central do Nordeste, aqui onde a gente está sempre lutando há muitos anos, tentando manter a modalidade viva, talvez essa seja a semente certa que a gente começou a plantar. Sim. Agora. E a gente tem esses números e, assim... por aqui, né, região metropolitana. Porque outras modalidades que a gente falou também no CREFcast, elas iam muito para o interior. No rugby, não, né? A gente ainda não já tem o time de Caruaru, já houveram iniciações de times em Pesqueira, em... não sei se Petrolina também teve, mas sempre assim, curiosos se juntam, começam a modalidade, procuram a federação faz, beleza, o que é que vocês precisam? De material pré-formativo, material educacional, vocês querem um curso? Quer. Aí quando a gente começa a trabalhar, daqui a pouco... evade. Caramba. Aí é porque o pessoal começa a precisar, desvia para trabalhar, desvia por causa das funções familiares, ou sempre tem uma função a mais, e que a gente sabe que infelizmente as modalidades amadoras elas não são as prioridades nas vidas das pessoas. É interessante como a senhora levantou a questão das mulheres, né, não estarem presentes nessa modalidade. Teria algum motivo específico? Não, muito pelo contrário. Talvez eu tenha me expressado errado. As mulheres no Brasil são melhores do que os homens na modalidade olímpica. Eu acho que eu falei, mas talvez não tão claro assim. Eu vi que tem desculpa lhe interromper, mas eu vi que tem formado, né, mulheres no rugby Pernambuco, algo assim. Aqui a gente tinha um time muito bom, que era o Recife Rugby Feminino, as Tubaroas de Recife. E aí, tipo, elas, já teve, Amanda foi pra Seleção Brasileira, Cacau foi pra Seleção Brasileira, a gente tá com Tatá agora, que treinou com a gente, e depois foi para um outro clube em outro estado, que é um clube que tem uma base melhor para desenvolvimento do esporte, do rugby feminino em si, montou um time muito bom, que também já foi para a Seleção Brasileira. Então, assim, o estado de Pernambuco em si já conseguiu fazer grandes feitos em relação ao rugby, especialmente o rugby feminino. E o rugby feminino a nível internacional em si é uma modalidade fantástica, né? Então, as Olimpíadas vocês vão poder ver que é uma modalidade em que você assiste e fica abismado pela capacidade que a modalidade tem de ser... Porque quando você coloca, sendo sincero, né? Você vai pesquisar sobre rugby, o que você vai mais ver é cenas de contato. Né? E aí você esquece que para aqueles contatos acontecerem são muito pontuais. O resto da modalidade em si, do jogo jogado em si, é tentando fugir do contato. Então, tipo, a beleza do jogo é você não entrar em contato, não é o que as pessoas vendem, que é os contatos mais firmes. Você bota no YouTube e só tem sempre achei que fosse isso. Contato. Não, a ideia é o contrário. A ideia, tanto que quando a gente fala com o pessoal da educação física sobre modalidades de invasão, que o rugby é uma delas, quando a gente termina de falar, o pessoal levanta a mão e fala, mas não é modalidade de evasão, como você falou. Porque tipo, a ideia principal é você fugir do contato, não entrar em contato. É você invadir o território adversário fugindo dos contatos, evadindo dos contatos.
Então, assim, é uma modalidade muito bonita de se assistir. A olímpica muito mais do que a de 15, porque como tem mais espaço, vocês vão ver muito mais movimento, muito mais jogadas do que 15 contra 15 no mesmo espaço. E, assim, o feminino, em especial, no Brasil e no mundo, vem crescendo muito. E eu, particularmente, acabo assistindo o jogo do Sevens, que é a modalidade olímpica, eu assisto muito mais feminino do que masculino. Me agrada muito mais ver a evolução do rugby feminino do que do rugby masculino em si. Que massa. Aida, as mulheres estão arrasando no rugby. Com certeza. Temos bom. essa Já deixo o convite, por favor, apareçam no treino. Vamos Sim. ressurgir com um time feminino aqui em Pernambuco. Que massa, que legal. Professor, a gente está finalizando o nosso CrefCast e eu queria que a gente terminasse com você falando tanto para o profissional de educação física, para procurar se especializar, procurar a confederação, Isso. enfim, e para os atletas também, para os pais, para quem assiste o CrefCast, entenda, escute e veja o rugby. Agradeço primeiramente o convite, né? E para fechar, eu deixo aberto aqui todos os canais que a gente tem de rugby em Pernambuco abertos. O rugby é uma modalidade muito interessante, muito importante. Ela tem uma capacidade incrível de formação de caráter. Eu posso falar por mim que, enquanto estudante, eu ainda estava me formando enquanto profissional, e quando eu conheci o rugby, isso mudou completamente a minha vida em relação à forma como eu levo a minha vida pessoal e profissional. Então, o rugby construiu o meu caráter do que eu sou hoje. Imagina. E vejo que isso acontece com várias outras pessoas e profissionais também da educação física que passaram pelo rugby. Então, se é professor já formado, está na rede, entre em contato com o CREF, tenta ver qual greve você está lotado, e aí vai ter a capacitação com certeza no estado. O Pernambuco vai ter pelo menos, já teve um agora, no dia 11, vai ter 2 em maio e vão ter 12 no total, que já estão garantidas por cidades fora de Recife. Então, assim, veja se na sua cidade não vai receber uma capacitação dessa para você se inteirar. Se você é estudante da Universidade Federal Rural ou da Universidade de Pernambuco, sempre estamos presentes na Universidade de Pernambuco. Quando tem semana universitária, a gente leva o rugby para apresentar para os estudantes. Quando é na Federal ou na Rural, além de ter o time treinando, a gente também geralmente faz alguns eventos de capacitação, ou para treinador, ou para arbitragem. E público em geral, procura a gente está terças e quintas de 8 às 10 na Rural, todos os domingos de 2 às 5 na Federal, e sempre de braços abertos para receber quem aparecer. E as demais, né, instituições de ensino que se interessarem também, interesse, né? Sim, com certeza, Temos podem entrar em vários contato. Cursos aqui em Pernambuco que aí poderia estar também ingressando nesse. Marcelo, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz da gente ter falado sobre rugby. Confesso que eu estava preocupada, não conheço bem o esporte, mas eu saí encantada, assim, por entender um pouco mais. Então, muito obrigada. Aida. Obrigada, Raquel. Obrigada por estar comigo. Obrigada, Marcelo, também pelas Obrigado também, contribuições. obrigado pelo convite. Então é isso. A gente está finalizando mais um CrefCast, o podcast seu, profissional da educação física. Eu vou finalizar pedindo para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Em todas as redes é CREF12PE. Olha também o nosso site, que tem tudo disponível para você, profissional da educação física, cref12.org.br. Até mais!